Depois de estudar o capítulo 2 e o 7 do livro de Daniel, nós vamos fazer um pequeno resumo a respeito das profecias de Daniel a respeito do fim. Então, essas profecias de Daniel é uma chave para compreendermos o Apocalipse. Então, por isso que no final dessas revelações, Deus fala para Daniel fechar, selar aquele livro, né, até o tempo do fim. E quando então vem a igreja, as revelações de Apocalipse, né, e mesmo alguns textos, algumas cartas do apóstolo Paulo, então essa chave, ele abre a revelação, né? Essa chave de Daniel ajuda muito, né? Então Daniel, ele fala a respeito do tempo do fim, né? Ele fala que haverá muita angústia como nunca houve, né? E ele fala assim, isso está lá no capítulo 12, verso 1, né? E ele fala que quem tiver seu nome escrito no livro, ele vai ser livre, né, desse momento de tribulação. Aí fica essa pergunta, então, vai ser livre dessa tribulação através do arrebatamento? Então, vamos estar pensando sobre isso. Ele fala assim, de maneira muito explícita sobre o arrebatamento, né? Ele fala: os que dormem na terra se levantarão. Aí já fala sobre o juízo, né? Alguns para a vida eterna, alguns outros para a vergonha e desprezo eterno. Então você vê que é um livro que fala de história também. Você vê que descreveu parte da história de Israel, né? Do Império Babilônico, do Império Persa, tem muitas informações, mas é mais conhecido pelas profecias, né? E profetiza sobre os 4 reinos, né? Babilônia, Medo-Persa, Grego-Macedônio, Romano, né? Ele fala sobre o Império do Anticristo e fala a respeito do reino de Deus. Então ele fala sobre ressurreição, né? Que coisa preciosa, né? Mas Daniel já falava sobre a ressurreição e falava sobre a vida eterna. No 12:4 ele fala que a ciência, né? O saber, o conhecimento, eles vão se multiplicar muitas vezes. E é interessante que naquela época, por isso que o rei Nabucodonosor, né, junta todos os sábios, todos os místicos, porque a ciência era misturada, né, amados? Quem tinha conhecimento tinha um poder muito grande, o conhecimento não era tão grande. Então, eram as mesmas pessoas que trabalhavam com medicina, com arquitetura, com agricultura e com misticismo, porque sempre um Deus estava por trás disso. Isso durante muito tempo prevaleceu. No Egito, né, as faculdades de medicina eram para os sacerdotes, né? Então sempre junto com o misticismo, a Grécia nem se fala, Roma também nem se fala, né? Então depois que a ciência vai se multiplicando, né? Mas então quem tinha esse conhecimento geralmente tinha pessoas místicas, sacerdotes. Então os reis tentavam juntar essas pessoas, são sábios. Lá no Egito, você pode ver, tinha os sábios lá junto com o faraó, sempre existiu isso, né? Mas com o crescimento, você pode ver que se cumpre essa profecia de Daniel. Até pouco tempo, uma grande universidade lá da Inglaterra, Oxford, quem fazia um curso lá, eles estudavam sobre tudo, eles tinham um conhecimento vasto, eles conseguiam estudar todo o conhecimento existente na Terra. Então, conhecido daquela época, eles estudavam sobre tudo. Os filósofos da mesma maneira, né? Você vê, os artistas também estudavam aí, Da Vinci, anatomia e outras coisas, invenções. Você pode ver que era um conhecimento geral. Mas hoje não, hoje quem faz um curso na melhor faculdade, nem 1% do conhecimento, você passar a vida inteira estudando, não vai chegar a conhecer 1%, né, do conhecimento humano, porque se cumpriu isso que está no profeta Daniel, né, amados? O saber se multiplicou muito. Então era para selar esse livro, né, até vir as revelações, né, dos demais. Jesus trouxe essa revelação. Outra coisa importante do livro de Daniel, que não foi mencionado, né, é a respeito, né, do carneiro de 2 chifres
contra o bode, um bode terrível, né? Muito furioso. Esse carneiro é o Império Medo-Persa, os 2 chifres, né? Ele é ferido, ele é pisoteado, né? E esse bode furioso que avança, que tinha um chifre só, é quebrado e sai 4 deles. É a morte de Alexandre o Grande, nós já vimos isso, né? Na outra visão de Daniel ele já teve essa revelação, né? Mas agora é uma revelação mais detalhada, né? Esse império grego é dividido, né, em 4, né? E é interessante que Jesus ele faz referência. Mateus 24, o verso 15 diz assim: quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então ali ele preparou, o próprio Jesus já preparou isso, né? Quando viesse a desolação entrasse no lugar santo, né, as pessoas veem que realmente elas tinham que fugir para se proteger, porque vinha com muita fúria. E isso aconteceu de fato com o Antíoco Epifânio, descendentes de um daqueles generais que ficou com o território da Síria, Israel, e ali perto, né? E Antíoco Epifânio, ele fez isso, ele fez guerra contra os judeus, ele profanou o templo, ele perseguiu os judeus, ele queria obrigar os judeus a negarem a sua fé, a comer carnes sacrificadas, carnes que eram proibidas fora dos rituais, né? Então foi um momento terrível, de muita violência. Por isso que esse Antíoco Epifânio é tido como o anticristo. Então, no espírito do anticristo, ele vai voltar novamente, esse império do anticristo, né, que o próprio Daniel já profetizou, né? Então, o livro de Daniel nos prepara. Você vê que essa profecia aí do carneiro, acho que vale a pena depois a gente estudar com mais detalhes, né? É algo que se cumpriu assim, de maneira muito específica, né? Então você vê a veracidade da palavra de Deus. Então o livro de Daniel agora, nós vimos, né? Ele nos prepara para entender as demais profecias, né? Então está selado esse livro até o tempo do fim, até o tempo da revelação, até o tempo dos Apocalipse, até o tempo da revelação do Espírito Santo aos apóstolos, né? Que começa a revelar até outras profecias que estavam no Antigo Testamento, né? Agora com Daniel e com o Espírito Santo nós temos condições de entender mais as profecias do final dos tempos, né? Então nós estamos aí preparados para entrar agora em Apocalipse, no livro de Apocalipse.